Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Nos 2 episódios em que tratamos da chegada do Superman à Terra, nós falamos sobre a sua relação com um grupo de jovens superpoderosos que vivia no século 30, que era conhecido como a Legião dos Super-Heróis. A história oficial conta que a Legião foi fundada quando 3 adolescentes de planetas diferentes se uniram espontaneamente para impedir a tentativa de assassinato de um sujeito, que depois eles ficam sabendo que era um bilionário galáctico chamado R.J. Brandy. O bilionário, agradecido, decide financiar a formação do grupo e assim surge desses 3 empreendedores e do apoio desse anjo, a Legião dos Super-Heróis. A Legião dos Super-Heróis, em seu início, surgiu como um grupo de jovens superpoderosos que vivem no século 30, combatendo o crime e uma série de malfeitores também poderosos. A Legião é uma criação do roteirista da DC Comics, Otto Binder, e do desenhista Al Plastino, que apareceu pela primeira vez em 1958. As histórias da Legião, desde o início, já tinham vários elementos de fantasia, de ficção e de antecipação científica. A Legião ficou conhecida por ter um grande número de integrantes ou legionários. Em muitas das histórias, é possível ver várias formações diferentes que incluíam mais de uma dezena de personagens principais e secundários. E o visual deles é todo cheio de fantasias coloridas, com os legionários sempre usando seus anéis de voo, que eram objeto de desejo dos seus fãs. Bastava colocar o anelzinho no dedo e já sair voando na velocidade e na altura que se quisesse. Os membros originais da primeira versão da Legião eram o Rapaz Cósmico, que tinha poderes magnéticos e se chamava Rock Queen. Tinha o Rapaz Relâmpago, que tinha poderes elétricos e se chamava Garth Rans. E aquela que era conhecida como Moça de Saturno e tinha poderes telepáticos e se chamava Imra Ardin. Mas olha, no início a turma não foi muito bem recebida, talvez porque fosse muita gente com poderes diferentes para se lembrar. Mas rapidamente as histórias foram ganhando mais qualidade e os legionários foram se firmando, especialmente com a entrada do Superboy para a turma. Eles acabaram sendo reconhecidos pela polícia científica do século 30 e se transformaram em auxiliares na aplicação da lei. Ganhando mais credibilidade, aumentava o número de legionários. Logo apareceu Lornu Durgo, que ficou conhecida como Moça Tríplice, porque tinha o poder de se dividir em 3 versões de si mesma. Mas em uma das aventuras da Legião, uma das versões foi morta e ela então passou a ser chamada Moça Dupla. Mas mesmo assim, era uma das legionárias mais atuantes. Nessa mesma leva de novos entrantes, veio a Princesa Projectra, que se chamava Projectra Windsor, e tinha o fantástico poder de criar ilusões maravilhosas que deixavam os malfeitores doidos completamente iludidos. Além delas, tinha a Tinya Wazu, do planeta Bugzl, que ficou conhecida como Moça Fantasma, que tinha o poder de se desmaterializar e atravessar coisas. Com ela, ninguém deixava de entrar nos lugares por ter esquecido a chave. Também legionário era o Rapaz Camaleão, que se chamava Rip Daggle, do planeta Durla, onde todos tinham o poder de se transformar em outra coisa, qualquer coisa, rapidamente. Esse era um personagem que tinha 2 anteninhas no alto da cabeça e orelhas pontudas. E tinha ainda o Rapaz Colossal, de nome Jin Alon, que tinha o poder de aumentar seu tamanho e sua força a proporções gigantescas. Também tinha o legionário Lyle Norg, que era o Rapaz Invisível, com poderes óbvios, né? E um dos legionários que mais frequentemente aparecia nas histórias era Mon-El, que era tão poderoso quanto o Superboy, por ser do planeta Daxam, que tinha um sol vermelho como o de Krypton. Sob um sol amarelo, então, o Mon-El passava a ter superpoderes. Como ele, a Legião ainda tinha o Joneb, conhecido como Ultra Rapaz, que tinha, de novo, todos os superpoderes do Superboy, mas ele só podia usar um de cada vez. Depois ele tinha que recarregar. Ele era um super-herói por partes.
E por último, mas não menos importante, tinha o Brainiac 5, que era o cérebro da Legião, o cara com capacidades mentais e cerebrais super desenvolvidas. Era um gênio. Ele era chamado Carol Dox, que nasceu no planeta Colu. Era um sujeito verde que acabou inventando o principal meio de transporte dos legionários, que era a bolha do tempo. E é dele também a invenção do anel voador, que era sucesso entre os legionários. Como eu já disse, houve um período de resistência a esse grupo enorme de super-heróis, justamente pelo tamanho do grupo. Muita gente era mesmo complicado. E a editora Abril, que publicou as histórias no Brasil depois da Ebal, não seguia uma ordem constante nas publicações, o que tornava tudo ainda mais confuso. Embora tenham começado como personagem de apoio das histórias do Superboy na Era de Prata, nos anos 60, esse grupo do século 30, composto por jovens de vários planetas, conseguiu se firmar ganhando uma revista própria, focada em aventuras épicas que envolviam quase sempre jornadas pelo espaço, batalhas contra aliens e feiticeiros, conspirações políticas e viagens no tempo. Os Legionários tiveram muitas histórias boas e marcantes. Ao meu ver, uma das histórias mais épicas da Legião e que teve momentos impactantes foi aquela em que eles enfrentaram o Mordru. Olha, de todos os vilões que a Legião enfrentou, o mais poderoso de todos foi o Mordru. E olha, dava um filmaço. O Mordru era um feiticeiro diabólico que simplesmente queria dominar o universo inteiro e espalhar o caos. Toda vez que ele aparece, alguma coisa terrível acontece. A maldade e a vilania do Mordru é mostrada logo de cara na sua primeira aparição, quando ele escapa de sua prisão de segurança máxima, onde estava preso em regime fechado, e consegue derrotar os legionários logo na primeira luta, incluindo o Superboy e o Mon-El, que eram dois superpoderosos. O Mordru se mostra tão poderoso que os 4 legionários fogem para o passado, adotando identidades humanas e se escondendo lá na cidade de Pequenópolis, que era a cidade natal do Superboy. Mas não adianta nada, o Mordru era tão poderoso que logo descobre que eles estão lá disfarçados de gente, né, comum, e acaba chegando na cidade e colocando todo mundo em perigo. E aí eles são obrigados a enfrentar esse bruxo super poderoso. Essa saga é interessante porque quase todos os membros da Legião têm a oportunidade de aparecer e cada um com seu poder tem a chance de ajudar a derrotar o bruxo, que na verdade é um demônio. Mas aí, como a maioria dos super-heróis, o tempo foi passando e novos roteiristas e desenhistas assumiram a série, que acabou passando por um bom número de reformulações e ajustes, sempre de olho nas vendas, que começaram a despencar lá logo no início dos anos 2000. Mas sobre isso, a gente pode falar em um outro episódio. No próximo episódio, nós vamos voltar a falar de Selva. Até lá!